Oi, eu sou o Sobrevivente e agora é oficial, o Trump taxou o Brasil em 25%. Essa taxa vai começar a valer no dia 22 já, e de um lado tem gente colocando a culpa no Lula, como era de se esperar, do outro tem gente colocando a culpa no Flávio Bolsonaro, como era de se esperar também, e tem até mesmo quem culpe diretamente o Donald Trump por querer acabar com o nosso Pix. Mas quem é que tá certo e quem é que tá errado nessa história, né? Isso vai realmente encarecer as coisas aqui no Brasil, e tem como Trump voltar atrás? Bom, a gente vai conversar justamente sobre isso nesse vídeo. Antes, por favor, comenta um oi Sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi Sobrevivente, eu vou curtir seu comentário em até 24 horas. E se você não comentar um oi Sobrevivente, eu vou taxar você em 50%. Sobrevivente, vamos lá, cara. Eu não tô entendendo nada desse assunto. Você parece estar meio acelerado hoje. Por que os Estados Unidos taxaram o Brasil? Cara, me explica direito isso daqui. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. O Trump, ele não taxou o governo brasileiro em 25%. O Trump não taxou o Lula, ou a Dilma, ou a Janja. Basicamente, essa taxa é para as empresas americanas que importam os produtos brasileiros. Assim, os produtos brasileiros ficam mais caros nos Estados Unidos, vendem menos lá, e isso gera problemas na economia do Brasil. Isso, na teoria, eu resumi muita coisa, tá? Mas a lógica é essa. O Trump fez isso porque acusou o Brasil de ter práticas comerciais injustas. Basicamente, acusou o Brasil de estar levando vantagem em cima dos americanos. Sobrevivente, mas peraí, cara. O cara é os Estados Unidos, a gente é o Brasil. Como é que a gente tá levando vantagem, velho? A gente é um país de terceiro mundo. O governo Trump tá falando que o Brasil tomou algumas medidas contra empresas americanas na justiça, deu vantagens para países concorrentes dos Estados Unidos, como o México e a Índia, não protegeu direito às patentes e direitos autorais, taxou o etanol dos Estados Unidos e não fiscalizou o desmatamento ilegal. Isso é o que tá no papel, isso é que os Estados Unidos escreveram para justificar essa taxa toda. Tem gente que vê tudo isso como uma grande desculpa esfarrapada, que na verdade o motivo da taxação é um motivo político. Isso porque em 2025 Trump aplicou uma tarifa de 50% e disse que isso estava sendo feito também por conta do julgamento do Bolsonaro. Era uma forma de pressionar o STF aqui. Na época o Trump também falou de acusações de censura contra redes sociais americanas, enfim. O próprio Eduardo Bolsonaro foi influenciar o Trump a taxar o Brasil. Sim, o filho do Bolsonaro. Outra pergunta que eu queria fazer para você, ainda dentro do pacote de sanções dos Estados Unidos ao Brasil, é a questão do tão falado tarifaço. A gente lembra que as sanções não foram apenas a ministros da corte, com a perda de visto, não apenas ao ministro Alexandre de Moraes, com a perda do visto e a lei Magnitsky, mas também a questão do tarifaço que elevou aí a tributação norte-americana sobre produtos brasileiros. O senhor se arrepende de articulação em solo norte-americano ter também levado ao tarifaço? De maneira nenhuma. Até hoje, o cara é chamado de traidor da pátria por conta disso, porque ele articulou com os Estados Unidos uma forma de taxar os produtos daqui, uma forma de dificultar a vida de quem mora aqui. Detalhe, tá? Durante vários e vários anos, os Estados Unidos têm um superávit nos produtos aqui do Brasil. Então dá pra dizer que, na verdade, os Estados Unidos sempre levaram vantagem e continuam levando vantagem, ao mesmo tempo que dizem que a gente tá fazendo isso. Essa taxação, ela foi criticada por alguns do governo americano justamente por mexer num time que tá ganhando, ou seja, os Estados Unidos já ganham no comércio com o Brasil. Eles já, entre muitas aspas, tá? Se aproveitam da gente, então por que mexer? Por que mexer num time que tá ganhando? Essa foi uma pergunta genuína feita lá. Claro que não com essas palavras. Mr. Perez, do we have a trade surplus or a trade deficit with Brazil? We have a trade surplus, sir. A massive trade surplus, correct? O cara utilizou ainda o adjetivo massive, né? Tipo, um superávit massivo comercial. Em outras palavras, nós, Estados Unidos, ganhamos um dinheiro do caramba em relação ao Brasil, não é verdade? E o cara concorda. Yes, Senator. We sell a lot more to Brazil than they sell to us. Yesterday, we put a 25% tariff on Brazil, and they say they're going to reciprocate against us. If they reciprocate at 25%, who loses more, the U.S. or Brazil? Uma pergunta bem simples, né? Thank you for the questions, Vamos ver a resposta do cara aqui, vamos lá. Senator. Obviously, this is a new tariff that was implemented yesterday at some point overnight while Enquanto o cara tava dormindo, começou a desculpinha. I was asleep. Yeah. I did read the articles this morning. And you've had nothing to do with it. And USTR has made their decisions. I will learn more about it over the next several weeks. Okay, well, let me just, if we have a trade surplus with Brazil, that means we're selling more to them than they're selling to us. If we put a 25% tariff on them and then they put an equal tariff on us, it's the United States that has the most to lose. So we'll not only see inflation go up on products coming from Brazil, but the tariff put on U.S. manufacturers
manufacturers because we sell more to Brazil than others is going to hurt our own businesses more than Brazil's businesses will be hurt. I yield back. É um conceito bem simples, né? Se os Estados Unidos vendem muito mais para o Brasil do que o Brasil vende para os Estados Unidos, e o que a gente vende para eles vai ser taxado agora, se a gente taxar de volta como o Lula disse que vai fazer, os americanos vão ter muito mais prejuízo. Pô, sobrevivente, mas o Lula nem tentou conversar com o Trump, pô, fazer um acordo, sei lá, eu aposto que o Lula ficou todo cheio de si, nem quis trocar ideia com o presidente americano. Pô, aí não dá também, né, sobrevivente? Então, pô, o Lula tentou. O Lula encontrou o Trump na Casa Branca em maio, os dois conversaram muito sobre essas tarifas. O problema é que as conversas não chegaram a acordo nenhum, e foram mais de 30 encontros para tentar chegar a esse acordo. Claro que não 30 encontros do Lula com o Trump, né? 30 encontros com as duas equipes. A gente vê aqui que boa parte disso foi feito por iniciativa do próprio Brasil. O Brasil estava tentando iniciar o diálogo, estava tentando chegar a um acordo. Vamos ver o resumo aqui da reportagem. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva rejeitou críticas e informou ter feito mais de 30 contatos com os Estados Unidos para negociar novas tarifas americanas contra produtos brasileiros. A medida vai entrar em vigor dia 22 de julho, beleza? Representantes brasileiros falaram diretamente com o secretário de Estado Marco Rubio e com o representante de comércio americano, em pelo menos 11 ocasiões. Segundo o governo brasileiro, as tentativas de contato com os Estados Unidos tiveram iniciativa brasileira. O governo brasileiro também repudiou a decisão e chamou de marco lastimável. O presidente Lula declarou que acionará a lei da reciprocidade, ou seja, vai taxar de volta o Trump. Só que é justamente nesse ponto aqui que começam as críticas ao Lula. Porque o governo americano, em teoria, não ia querer chegar a um bom acordo com o Lula, já que o Lula estava falando mal do governo americano com muita frequência. O Lula chegou a bater de frente com o Trump várias e várias vezes. Além disso, outra crítica em relação ao Lula é que, na mesma medida que ele quer chegar a um acordo com os Estados Unidos, ele também está articulando com BRICS, o que tu fala com sotaque em inglês? Enfim, coisas que vão enfraquecer o dólar a longo prazo. Então é como se o Lula estivesse o tempo todo tramando contra o Trump e nesse momento quisesse que o Trump não taxasse o Brasil. Isso na internet, claro, virou uma grande batalha de narrativas. Uns dizendo que o Lula é um gigached que está mostrando a soberania nacional, já que o Trump é, nessa visão, um imbecil. Outros dizendo que o Lula é um velho burro por querer bater de frente com a maior potência econômica e bélica do mundo inteiro. Que se ele conversasse com calma, numa boa e sem querer pagar de machão, o Trump não taxaria tanto o Brasil. E isso aqui vai da sua visão ideológica. Sinceramente, eu não tô aqui para tentar convencer você a nada, eu tô só informando aqui a notícia. Lembrando, claro, que não existe só o 880, né? Não existe só bater de frente com os Estados Unidos ou só abrir as pernas pro Trump. As negociações serviriam para chegar num meio termo disso tudo. Só que não deu em nada. O Mauro Vieira, chefe das relações exteriores, disse que o Trump fez isso porque o Brasil não quis ceder às exigências absurdas dos americanos. A gente consegue ver nesse tweet aqui. Desde o primeiro momento, o presidente Lula buscou o diálogo e enfatizou sua disposição de negociar qualquer tema. Nesse sentido, as declarações do secretário de Estado Marco Rubio, veiculadas na madrugada de hoje nas redes sociais a respeito das tarifas adotadas contra o Brasil, são inaceitáveis, ofensivas ao povo brasileiro e ao governo brasileiro. Rubio ataca de forma grosseira e arrogante o chefe de Estado de um país amigo. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações. Bom, você vai vendo a narrativa se formando aqui, né? O governo se defendendo, dizendo que o Trump teve exigências absurdas, e outra narrativa é a do Flávio Bolsonaro e do pessoal mais focado na direita bolsonarista, citando o tweet do Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, explicando que a culpa foi do Lula. A gente consegue ver tanto o tweet original aqui quanto a citação do Flávio. Esse aqui é o tweet do Marco Rubio. Hoje, o presidente Trump determinou que o USTR, que é o United States Trade Representative, impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Não haja confusão sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Mais uma vez, olha a narrativa. De um lado, o governo Lula diz que o Trump exigiu algo absurdo, exigências terríveis. Do outro lado, o Marco Rubio afirma que o Lula não negociou de boa fé. Diz aqui, suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula
Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço disso. Quem comentou a respeito foi o próprio Flávio Bolsonaro. A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo não sou eu não, é o próprio governo americano. Olha aí, o presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro e essas tarifas são o preço por isso. O Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente e se tornou um perigo para a nossa nação. Quem olha para o Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Chega! O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder. Sobrevivente, mas peraí, você meteu o Flávio Bolsonaro na conversa aqui agora, é o seguinte, o Flávio ele tentou salvar a gente das tarifas, né? Eu lembro que ele foi nos Estados Unidos e tentou impedir que o Trump taxasse o Brasil, não é verdade? E não é verdade. O Flávio ele tentou adiar essa medida e não cancelar essa medida. Ele conversou com o Trump e pediu 180 dias antes das medidas valerem, pediu uma pausa de 180 dias. Por quê? Por conta das eleições. Ele pediu isso porque 180 dias depois as eleições já teriam terminado. O argumento dele foi que taxar o Brasil agora daria uma vitória política fácil para o Lula, que o Lula ia culpar a família Bolsonaro pela taxação e que bateria mais uma vez na tecla da soberania nacional. É o que vai acontecer, claro, né? Política funciona assim e é o que está acontecendo. O Lula aparentemente está ganhando mais votos por conta da taxação, porque a culpa está indo para a família Bolsonaro, justamente e muito por conta do que o irmão do Flávio fez em 2025, que realmente articulou com Trump para poder taxar o Brasil. A gente vê a pesquisa aqui da Genial Quest, tarifaço reduz vontade de votar em Flávio e a maioria concorda com versões de Lula. Em relação a junho, concordância com versões de Lula cresceu, enquanto opiniões de Flávio Bolsonaro registraram ainda menos apoio. Ou seja, essa taxação toda está sendo muito positiva para o governo Lula, porque o Lula está saindo como o cara que está defendendo a soberania nacional. Em contrapartida, essa taxação está saindo muito mal para a família Bolsonaro, justamente por conta das ações do Eduardo Bolsonaro e agora do Flávio Bolsonaro em ter pedido para adiar as taxas ao invés de cancelar, embora ele tenha dito em entrevistas que pediu para o Trump repensar isso. Tudo isso porque tem a narrativa, justamente, que foi o Flávio que articulou essas tarifas. Daí veio a hashtag Tariflávio e tem uma galera com medo de que se o Flávio ganhar, inclusive ele vai acabar com o Pix, porque os americanos vão pedir isso, e fazer tudo que os americanos querem. Só que não é possível um presidente, já falei isso em vídeos anteriores, seja o Lula ou o Flávio acabarem com o Pix, porque o Pix é operado pelo Banco Central, que é algo independente do governo. A grande questão, na verdade, não é nem o Lula e nem o Flávio, e sim o próprio Donald Trump. Já faz um tempo que o Trump está realmente de olho no nosso Pix, porque graças ao nosso modelo de pagamento instantâneo, isso tirou muito dinheiro das empresas de cartões de créditos americanos, como a Visa e a Mastercard. Para os americanos, o próprio Estado oferecer um meio de transferência é algo desonesto com as empresas privadas, é algo considerado desleal, é o levar vantagem que eles dizem nos relatórios, sendo que na prática isso é melhor para o consumidor. Muitos acreditam que toda essa conversa do Trump é uma cortina de fumaça para ele querer simplesmente o fim do Pix no Brasil. Eu acredito que o fim do Pix é sim do interesse do Trump, mas que os outros pontos abordados também são do interesse dos americanos. Isso porque não é uma guerrinha do Trump contra o Brasil e é isso que ninguém entende aqui na internet. O Trump está fazendo o mesmo com vários outros países. Essa taxação não é exclusiva para o Brasil, não é só por amor ou por alinhamento ideológico ao Bolsonaro. É o Trump, na visão dele, tentando salvar a economia dos Estados Unidos de algum golpe vindo de outras nações. Ele está taxando até mesmo países aliados. A ideia dele é o seguinte, é obrigar os países a comprarem mais produtos americanos, a abrir os mercados às empresas dos Estados Unidos, a reduzir tarifas e regulações consideradas prejudiciais, que seria o caso do Brasil aqui, trazer fábricas para dentro dos Estados Unidos e conseguir concessões políticas em assuntos que nem sempre são comerciais. O apoio político e a força política dos Estados Unidos acaba sendo um fator de muita relevância para o Trump mesmo. A gente tem que entender que tudo isso não é só contra o Brasil. Em fevereiro de 2025, para você ter ideia, o Trump anunciou tarifas adicionais de 25% contra o Canadá e México e de 10% contra a China. Ele disse que estava fazendo isso por causa da imigração ilegal, tráfico de fentanil e segurança da fronteira, ou seja, são as desculpas que ele utiliza para poder movimentar esse tabuleiro, mas a gente sabe que a questão é puramente política, ou é em maioria política. Ou seja, batendo na tecla aqui de novo, o Trump não está fazendo isso por raiva do Brasil necessariamente, ele está fazendo isso com vários outros países também. Sobrevivente, mas eu tô preocupado, esquece o homem laranja, sobrevivente, eu quero saber se as coisas vão ficar mais caras aqui no Brasil quando essas taxas começarem a valer, tipo,
A nossa vida vai piorar de novo aqui no Brasil, cara, eu não aguento mais, velho. E por enquanto não vai aumentar nada. Você pode ficar tranquilo, por enquanto. A tarifa americana, ela não encarece diretamente os produtos no Brasil. Ela é cobrada quando a mercadoria brasileira entra nos Estados Unidos. Quem paga primeiro é o importador americano. Só que tem uma treta nisso tudo, claro. O governo Lula, ele quer usar a lei da reciprocidade. Ele quer devolver as tarifas. Ou seja, ele também quer taxar produtos americanos que vão vir até o Brasil. Se isso acontecer, os produtos importados americanos vão ficar mais caros aqui. E sinceramente eu acho que o Lula vai de fato fazer isso. Em algumas situações as coisas podem até ficar mais baratas com essa taxação do Trump. Algumas empresas brasileiras podem deixar de vender aos Estados Unidos e colocar a produção no mercado brasileiro. Se bem que é muito mais fácil as empresas venderem para outros países do que realmente colocar produtos de qualidade ou mais baratos aqui dentro. Bom, isso pode aumentar a oferta e pressionar os preços para baixo, e eu sei que isso gera uma falsa sensação. Você pode pensar, nossa, sobrevivente, os produtos podem ficar mais baratos, que produtos podem ficar? Bom, na teoria, açúcar e etanol, roupas e tecidos, madeira e móveis, máquinas e produtos metalmecânicos. Mas lembra que isso daqui não é uma profecia do sobrevivente. Não entenda isso como os produtos vão ficar mais baratos por causa da taxação do Trump. Entenda como podem ficar mais baratos, beleza? Eu sei que é muito fácil a gente se apegar a alguma esperança aqui no Brasil. O impacto mais imediato vai aparecer em alguns empregos, por exemplo. Uma fábrica brasileira que perde compradores americanos pode se ferrar muito, pode ter que demitir o pessoal, pode ter que gastar menos dinheiro com maquinário. A treta, na verdade, vai ser para algumas empresas brasileiras e não para o brasileiro de forma geral. Não diretamente, pelo menos. Outra coisa, tá? Existem isenções. Não é que o Trump vai taxar tudo que vem do Brasil. Tem vários produtos que não vão ser taxados, como carne bovina, como café, ou seja, nada disso aqui vai ficar mais caro, por exemplo. Como suco de laranja, peças de aeronaves, minério de ferro, petróleo e energia, fertilizantes, alguns produtos farmacêuticos e químicos. Enfim, isso protege bastante o agronegócio e o maior impacto vai ser na indústria de transformação e em regiões mais dependentes de exportação de máquinas e equipamentos. No final das contas, a tarifa atinge aproximadamente 7,4 bilhões de dólares americanos, ou 18% das importações, ou no caso, exportações brasileiras para os Estados Unidos. O impacto na economia como um todo não vai ser um absurdo aqui no Brasil, como muitos estão esperando, mas pode ser bem pesado para alguns setores e cidades. Pode ferrar com algumas empresas daqui, sim. E claro, não é legal ser taxado, né, cara? Bora ver o que vai acontecer daqui para frente. Se realmente não vai ser nada para nossa economia, ou se vai ser o início de uma crise econômica no Brasil, porque se for ficar igual os Estados Unidos ficou com a China, de vou taxar você em 25%, a taxa também, agora em 30%, eu também em 30%, aí 80%, eu também em 80%. Você ficar essa guerra, cara, enfim, aí as coisas podem piorar pro Brasil. Mas bora ver, né? Bora ver o que vai acontecer. A gente tá no início dessa treta toda ainda. Se tiver mais alguma atualização relevante, eu trago pra você aqui no canal. Seria impossível trazer esse conteúdo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Black Bull, ao PCTL, ao José Lopes, ao MDG Slayer, ao Luiz Humberto, agradecer também ao João Paulo da Silva, ao Moplayer BR, ao Snake Volkier, ao Mojogando, ao Oriel Dev, ao Lucas Fernandes Vaz de Castro, ao Lenin J, ao Zane, ao Coringa Quebrado, ao Bolsa de Estudo de até 83% de desconto com Eduarda, a esse canal que não carregou, peraí, F5 aqui, ao Cauê Abruzio, agradecer ao Golcinet, ao Son Goku, ao M. Samuel, ao Alguém, ao Daniel Roberto, ao Willow S, ao Luke Furix, ao Grove Lake, ao outro canal que não carregou, meu navegador deve estar comendo muita memória RAM, ao Luca Nonino, agradecer também ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Zanatas, ao Eduardo, ao Amy Chris, aqui, e a cada um dos membros desse canal. Agradecer a galera que tá há mais de um ano com a gente, o pessoal que tá há mais de 6 meses com a gente, quem tá há mais de um mês com a gente e quem resolveu começar essa caminhada como membro aqui do canal nesse exato momento. Muito obrigado por tudo. Lembrando que membros têm acesso a vários benefícios, por exemplo, membros alunos têm acesso ao servidor do Discord do canal, a uma série de mini cursos e vídeos exclusivos. Muito obrigado por tudo, um forte abraço, a gente se vê no próximo conteúdo. Um beijo pra você e cuidado com as taxas, cara, cuidado.